E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver três circuitos com transistores, com eles funcionando como chave, ou seja, naquela região de corte ou de saturação. Antes de começar a explicação, eu vou demonstrar o funcionamento desses três circuitos e eu queria que vocês tentassem identificar se conhecem algum outro circuito que funcione ou que tenha o comportamento semelhante a esse. Eu tenho certeza que vocês já viram isso aqui no canal. Então, para esse primeiro circuito, veja que eu tenho uma única entrada e eu não estou pressionando o botão. O LED que eu conectei aqui ao coletor desse transistor está aceso. Quando eu pressiono o botão, o LED apaga. Então, botão solto, LED aceso, botão pressionado, LED apagado. No circuito central, eu já tenho dois transistores e duas entradas. Com as duas entradas soltas ou com os botões não pressionados, o LED está apagado. Ao pressionar o botão da esquerda, o LED liga. Ao pressionar o botão da direita, o LED também liga. E isso também acontece se eu pressiono os dois botões ao mesmo tempo. Já para o nosso último circuito, eu tenho mais uma vez dois transistores e duas entradas. Com as duas entradas não pressionadas, nós temos o LED apagado. Se eu pressiono apenas a entrada da esquerda, o LED mantém-se apagado. Pressionando a entrada da direita, o LED continua apagado. E a nossa última situação, quando eu pressiono as duas entradas ao mesmo tempo, veja que o LED acendeu. Então, se você prestou atenção, vocês já identificaram que esses aqui são os circuitos das portas lógicas básicas. O primeiro circuito é o circuito da porta lógica NOT. O circuito central é o circuito da porta lógica OR. Apenas uma entrada já é o suficiente para que o LED acenda. E o último circuito é o circuito da porta lógica AND. Eu preciso das duas entradas pressionadas, dos dois botões pressionados, para que esse LED acenda, para que eu tenha nível lógico alto na saída desse circuito. Agora vamos ver como é que esses circuitos funcionam com a ajuda da nossa teoria. Bom, esse aqui é o circuito da porta lógica NOT. Como nós podemos observar, a chave que foi adicionada ao circuito, ela interliga esse resistor de 1K e a fonte de tensão de 5 volts, que eu usei a própria tensão do USB do computador para alimentar o circuito, à base desse transistor. No momento em que a chave está aberta, eu não tenho corrente de base, IB igual a zero, e como nós já sabemos, corrente de base igual a zero leva o transistor à região de corte. Então ele vai funcionar como chave aberta. Eu vou desenhar esse transistor como chave aberta para nós identificarmos o que é que vai acontecer com ele. Veja que quando nós falamos em chave aberta, nós estamos falando do coletor para o emissor do transistor. O nosso LED foi adicionado neste ponto do coletor. Então, mesmo com a chave aberta, a chave do transistor aberta, eu tenho um caminho por onde a corrente pode circular e alimentar esse LED. Lembrando que aqui nós temos a tensão de 5 volts. Então, é isso que acontece quando nós temos o botão não pressionado nesse circuito da porta lógica NOT. O LED vai ficar aceso com a corrente circulando por fora do transistor. Não vai passar do coletor para o emissor, uma vez que ele está em corte. Já quando a chave é pressionada, quando o botão é pressionado, nós passamos a ter uma corrente circulando por esse circuito de base, uma corrente de base diferente de zero, que vai fazer com que esse transistor sature. Quando o transistor satura, nós temos a situação em que ele vai passar a funcionar como uma chave fechada do coletor para o emissor. O nosso LED que continua conectado ao coletor desse transistor, observe que ele agora vai ficar em curto-circuito.
Eu ainda tenho um caminho para a circulação de corrente neste circuito, só que o caminho leva a minha corrente a circular do coletor para o emissor. Por quê? Porque eu tenho um curto-circuito entre esses dois pontos e a corrente, como nós sabemos, vai dar sempre preferência ao caminho com menor resistência, com menor dificuldade para estabelecer o fluxo de elétrons. Então, como o LED está em curto, ele não vai acender. Veja que nesse ponto, se eu instalo uma tensão de saída, eu vou ter o comportamento inverso em relação ao comportamento da minha entrada, da minha chave de entrada. Então essa é a explicação do circuito da porta lógica NOT. Agora, com o auxílio do multímetro, vamos verificar se esse transistor ele funciona realmente nas situações de corte e de saturação. Então eu já conectei a minha ponteira vermelha aqui ao negativo desse circuito, já que o emissor é conectado diretamente ao terminal negativo desta fonte, e vou fazer a medição aqui no coletor do transistor. Veja que com a chave não pressionada, com o botão não pressionado, eu tenho uma tensão de 1,97 volts. Por que eu tenho essa tensão de 1,97 volts? Deveria ser a tensão da fonte, já que esse circuito, o transistor está funcionando como chave aberta. Me diz aí nos comentários por que eu tenho essa tensão de 1,97 volts. Quando eu pressiono a chave, nós já vimos que o LED desliga e a tensão coletor-emissor deve ser muito próximo de zero. Então eu tenho aí aproximadamente 59 milivolts. Na prática, a gente sabe que tensões abaixo de 0,2 volts ou 200 milivolts fazem com que o transistor funcione na região de saturação. Lembrando que eu estou usando aqui somente transistores NPN do tipo BC547. Então comprovamos que nesse circuito o transistor funciona como chave aberta, ou seja, região de corte, quando nós não pressionamos o botão, e como chave fechada, região de saturação, ao pressionar o botão. Vamos analisar agora o circuito da porta lógica OR. O que é que nós temos nesse circuito? Nós temos duas alternativas para fechar o caminho da corrente que circula ou que pode circular por este LED. Eu tenho este primeiro transistor, que eu vou chamar de Q1, ou o transistor Q2. Eu ainda tenho o terceiro circuito, que seria a junção de Q1 e Q2 ao mesmo tempo, dividindo a corrente que vai circular por esse LED. Com as duas chaves abertas, nós já vimos que os transistores Q1 e Q2 vão funcionar na região de corte, ou seja, eles vão funcionar como chaves abertas, então eu não vou ter nenhuma conexão deste ponto do circuito com o polo negativo da minha fonte de tensão. O que é que isso significa? Significa que não vai existir corrente circulando pelo meu LED. Então o LED vai ficar apagado. Quando eu pressiono a chave A, o que acontece? Nós vimos que nessa situação o transistor vai receber uma corrente de base diferente de zero, que é suficiente para fazer com que esse transistor ele sature. Então eu vou ter um curto-circuito virtual entre coletor e emissor, e aí sim eu já tenho um caminho fechado por onde a corrente pode circular, de modo que o LED vai acender. Nesse ponto, observe que o Q2 continua aberto, como chave aberta, mas isso não vai afetar o funcionamento do nosso circuito. Quando eu pressiono a chave B, Q2 também fecha o seu circuito entre coletor e emissor, e aí eu posso passar a ter uma corrente de LED que vai circular pelo transistor Q2. Então, ou a chave A é pressionada, ou a chave B é pressionada, nós vamos ter o nosso LED aceso. Quando as duas chaves são pressionadas ao mesmo tempo, nós temos uma divisão de corrente para a corrente total desse LED. Agora vamos ver aqui na bancada se nós verificamos esse comportamento que vimos na teoria aqui para o circuito da nossa função lógica OR. Eu vou fazer a medição agora da tensão entre coletor e emissor nos dois transistores.
Veja que o fato do transistor estar como chave aberta me faz perder a referência de tensão para essa situação. Isso seria resolvido com um resistor de pull-up conectado entre o coletor e o polo positivo da nossa fonte de tensão. Mas para essa demonstração nós não vamos adicionar esse componente. Quando eu pressiono a chave da esquerda, veja que a tensão coletor-emissor entra nos valores que nós já consideramos como transistor em saturação. A mesma coisa que acontece quando eu pressiono a chave da direita. Quando eu pressiono as duas chaves, a tensão coletor-emissor diminui ainda um pouco mais. Então nós temos os nossos dois transistores na região de saturação. Para finalizar, vamos analisar o circuito da porta lógica AND. Veja que nesse caso nós só temos uma alternativa para que a corrente consiga alimentar o LED e chegar até o polo negativo desse circuito. Qual é essa alternativa? É quando o transistor Q1 e o transistor Q2 estiverem em saturação, ou seja, quando eu possuir um curto-circuito virtual entre o coletor e o emissor de cada um desses transistores. Com as duas chaves abertas, nós teremos correntes de base iguais a zero, tanto no transistor Q1 quanto no transistor Q2, fazendo com que os dois transistores funcionem como chave aberta. Então ficaríamos com um circuito equivalente dessa maneira. Duas chaves abertas, impedindo a passagem da corrente que alimentaria o nosso LED. Então o LED mantém-se apagado. Ao fechar uma das chaves, por exemplo a chave A chave correspondente entre o coletor e o emissor do transistor Q1 seria fechada. Mesmo assim, observe que nós ainda temos uma chave aberta em série com esse circuito. Então não há ainda nessa situação como existir uma corrente que alimente esse LED, fazendo com que ele acenda. Isso acontecerá em qual situação? Quando nós tivermos a chave A e a chave B fechadas ao mesmo tempo. Então teremos coletor e emissor de Q1 fechando um curto-circuito, assim como coletor e emissor de Q2 fechando um curto-circuito. Isso vai fazer com que a corrente consiga percorrer esta malha e o nosso LEDzinho vai acender. Vamos lá para o protoboard verificar se é isso mesmo. Fazendo a medição da tensão coletor-emissor para os dois transistores desse circuito da porta lógica AND, vamos verificar que para o Q1 nós temos o transistor aberto e o Q2 também encontra-se aberto. Quando eu pressiono esse botão da chave à direita, veja que o meu transistor 2 ele satura, mas o LED permanece apagado porque o transistor Q1 deve estar aberto ainda. Veja, ainda temos o Q1 aberto. Essa situação vai continuar até o momento em que nós pressionarmos os dois botões ao mesmo tempo. Veja que agora nós temos apenas 62 mV entre coletor e emissor dos dois transistores. A tensão coletor-emissor de Q1 mais a tensão coletor-emissor de Q2 nessa situação é menor do que 63 mV. Com isso, estamos comprovando a teoria que vimos sobre o funcionamento das portas lógicas com transistores. Então, para quem acha que eletrônica hoje em dia é só eletrônica digital, precisa lembrar que para a eletrônica digital existir, é preciso um circuito analógico por trás. Dessa forma, a eletrônica analógica nunca vai perder espaço. Vai sempre dividir o protagonismo da evolução da tecnologia com a parte digital. Então é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos. Valeu!